Efésios 2, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: E estando nós mortos em nossos delitos ou pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nessa noite, eu queria falar, na verdade, sobre aquilo que o próprio cristianismo é, né? Na sua essência e na sua autenticidade, como Deus ele olha para a igreja e como Deus vê a igreja, né? Como Deus entende a igreja, como Deus percebe, como Deus ele mostra pra gente o que é uma igreja autêntica. Então, ser cristão, né? O que é ser cristão? A gente tem estudado aqui a carta aos Efésios, a gente tem visto que, primeiramente, ser cristão é uma pessoa que primeiro foi escolhida por Deus. Deus é que nos escolheu. Então Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Então a primeira noção que a gente precisa ter é que um filho de Deus, uma nova criatura, alguém que conheceu o Senhor, ele é de fato alguém escolhido por Deus. Ninguém decide se voltar para Deus, ninguém decide abrir seu coração para Deus, ninguém decide percorrer o caminho do Senhor. Então quem fez isso? Quem nos escolheu? João diz assim, não que nós tenhamos o amado, mas ele nos amou primeiro. Muito interessante isso, né? Que Deus mesmo, ele nos escolheu antes que houvesse céus e terra. Antes que o mundo existisse, antes que tudo fosse criado, Deus já nos tinha no seu coração. E por causa desse amor incondicional, este amor que nele não muda, que nós mudamos, que o nosso amor muda, nosso sentimento muda, mas Deus não muda, o amor de Deus não muda. Por isso que um dos atributos de Deus, irmãos, é que Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Deus ama incondicionalmente. Então, esse plano de Deus nos escolher é porque Ele nos amou primeiro. Então, nós somos escolhidos, escolhidas do Senhor. E aqueles a quem Deus escolheu, de maneira alguma, Ele vai abandoná-los, Ele vai deixá-los. Deus tem um coração voltado para aqueles que Ele escolheu. Então, essa é a grande obra do Pai. O Pai me escolheu. Mas, por exemplo, eu ser só escolhido, isso também não teria muito benefício para mim na minha caminhada cristã. O que adianta eu ser escolhido se eu não me tornar uma nova criatura, se eu não me tornar um filho de Deus? Então a gente tem algo muito bonito na palavra, que além de o Pai ter me escolhido, o Filho, ele me salvou na cruz, como nós estudamos na última semana. Nós vimos a pessoa e a obra de Cristo, tudo que Cristo fez na cruz para nos salvar. Porque o Pai me escolheu, mas o Pai, ele teve que enviar o Filho para achar os escolhidos, para encontrar os escolhidos. E é interessante que João diz assim, que quando Jesus fosse levantado na cruz, ele atrairia muitos para si mesmo. Os escolhidos são atraídos por causa da cruz. É a cruz que nos atrai, é a cruz que nos faz voltar para Deus. O caminho para mim voltar para Deus não são os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas amarras, as minhas ansiedades. Porque como vimos na última semana, Jesus passou por tudo isso. Rejeição, abandono, separação do Pai. Então, quando eu olho para a cruz e sou atraído para a cruz, eu vejo que meu problema não é nada. Eu vejo que a minha situação é realmente de Jesus ter passado tudo em meu lugar. E eu posso assumir aquela palavra de Isaías 53 que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que me traz paz?
Talvez seria a ausência de problema entre eu e meu filho, minha filha, mais dinheiro no banco. Não, irmãos. O que nos traz paz é o castigo de Cristo na cruz. Ele foi castigado e nos substituiu naquela cruz. Isso é salvação pra gente. O que é ser salvo? É ser substituído. Então, mas isso ainda seria muito distante. Só o Filho de Deus morrendo na cruz para me tornar filho, como João 1,12 diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que nós somos nessa noite? Por que oramos do jeito que oramos? Porque nós somos filhos de Deus. E oramos como um filho, não como pessoas que desconhecem o coração do Pai, a vontade do Pai. Nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes a palavra poder, é autoridade. Por isso que nós podemos orar. Orar com autoridade. Orar como um filho. Não de um pai distante, mas um pai que me escolheu e enviou o seu filho para me tornar filho. Que coisa linda, né? O pai me escolheu, mas enviou o seu filho para me salvar. E para me tornar filho. E hoje eu oro como filho de Deus. Mas quem é que veio ao meu encontro? Na verdade, se Jesus morreu e subiu para o céu, foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele veio nos perseguir nessa terra. Foi o Espírito que nos alcançou. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo, ele veio nos encontrar onde nós estávamos. O Evangelho diz assim, muito lindamente, no capítulo 16, ele diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Olha que coisa interessante, né? O Espírito Santo, ele serve para nos convencer do pecado. Quão pecadores nós somos. E como a nossa situação é tão degradante. Nossa situação é tão afastada de Deus. Nós somos tão insubmissos ao coração do Pai. Mesmo o Pai tendo nos escolhido, o Filho tendo morrido na cruz para nos salvar. Mas o Espírito Santo precisa mostrar quem nós somos e aquilo que, de fato, nós pensamos que as pessoas não veem, que os outros não observam. Mas toda a humanidade está encerrada debaixo de uma palavra, irmãos. Qual é? Pecadores. Pode ser bonzinho, pode ser bom marido, boa mulher, boa mãe, boa avó, mas ainda somos pecadores. Isso é duro de ouvir. É muito triste hoje você ver uma igreja que não prega que as pessoas são pecadores. Somente um pecador obstinado poderia ser alcançado pelo Espírito Santo, o convencendo, lhe dando arrependimento. Então o que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio me dar arrependimento por causa dos meus pecados. Olha o versículo que lemos. Versículo 5 do capítulo 2. É aonde o Espírito Santo começou a operar. E estando 2:5, Efésios 2:5. Nós mortos, olha a situação em que nós nos encontrávamos no pecado. Sabe o que o pecado fez com a gente? Nos matou. Nos matou espiritualmente, psicologicamente. Você olha para uma humanidade inteira morta. São verdadeiros zumbis, criando os filhos, festejando, trabalhando, fazendo muitas coisas. Mas em essência, essa pessoa, ela está morta.
Quando você olhar para as pessoas, se lembre que cada ser humano está morto. Ele está morto por causa do pecado. O pecado não é uma coisa pequena, irmãos. O pecado não é uma coisa diminuta. Observe esse versículo 5 do capítulo 2 aqui de Efésios, quando Paulo diz que nós estávamos mortos. Essa é a condição de todo homem que nasce de mulher. Todo homem que nasce, ele nasce morto-vivo, corrompido, obstinado, desviado. Ninguém ensina a criança a fazer pirraça. Ele já nasce sabendo fazer pirraça. Ninguém ensina a adolescente a namorar. Ela já começa a crescer e já quer arrumar namorado. Ninguém ensina marido e mulher a adulterar, arrumar marido fora do casamento. Mas isso já está na DNA de homem e de mulher. Porque todos os homens sem Cristo, o diagnóstico é que estão mortos. Morto mesmo. É como você chegar em qualquer cemitério agora e gritar: levantem daí, saiam daí, ninguém vai te ouvir. Só que é espantoso que essas pessoas mortas ainda fazem coisas boas. Fazem filantropia, fazem caridade, cuidam de velhinho, mas está morto. Todo homem sem Jesus está morto. Então você lutar com quem está morto é uma coisa muito difícil. Como você vai lutar com uma pessoa morta? Só tem uma maneira de ajudar uma pessoa que não conhece Jesus, é orando por ela. Orando e orando e orando, até que o Senhor converta, toque, liberte ela de quê? Olha o que Paulo diz: estando mortos aonde? Em delitos. Ele é transgressor da lei. Todo homem morto é porque desobedece à lei de Deus. Ele é desobediente aos pais, ele é desobediente à polícia, patrões. Sabe por quê? Porque primeiro ele é desobediente a Deus. Se a pessoa não ama a Deus, não vai te amar. Se a pessoa não obedece a Deus, ela não vai te obedecer. Se a pessoa não escuta a Deus, o Criador, ela não vai te escutar. Então, o homem morto em delito, ele está distante de Deus. Então, só tem uma coisa a ser feita, irmãos. Olha que coisa interessante. Com esse morto em delito, que é em pecado, o que você pode fazer? Orar por ele. É interessantíssimo que o nosso chamado como cristão não é brigar com as pessoas, ficar divertindo, criticando, atacando. Não, o nosso chamado é orar. Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele diz assim: antes de tudo, oração. Antes de qualquer coisa, irmãos, primeiro, saiba que todo homem sem Jesus é um morto em pecado. Então, antes de tudo, oração. Antes de criticar, ora. Antes de falar, ora. Nosso chamado é orar. Somos chamados para orar. Então, o homem sem Jesus é alguém que precisa ser encontrado pelo Espírito Santo para ser o quê? Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, né? Ele diz que o homem está morto em delitos, vírgula, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso aqui fala de quê, irmãos? Como que Deus pode nos dar vida? Ou seja, nós fomos vivificados. A nossa condição não é mais de morto em pecado. O Senhor, ele nos vivificou. A palavra vivificar aqui remete à regeneração. Há uma nova vida em nós. 1 Coríntios 5,17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
todos os seus desejos, todas as suas motivações, os lugares que você andava, para onde você olhava, o que você queria, o que você mais anelava, mudou no seu coração. Seu coração agora é outro. Os seus sentimentos são outros, a sua busca é outra. O seu foco, a sua meta, o que você persegue agora não tem mais a ver com o seu passado. O seu passado morreu quando Cristo morreu na cruz. Porque aonde que você realmente morreu? Para este mundo, para o pecado, para a carne, para o ego, para Satanás, para os demônios. Foi quando Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário. Na cruz, eu fui crucificado com Jesus. Quando ele morreu, eu morri em Jesus. Então nós fomos crucificados com Cristo. Isso é ser regenerado. Ser regenerado, irmãos, entenda, não é uma mudança exterior, não é mudar de roupa, não é mudar de lugar, não é parar de falar certas coisas, não é parar de ouvir certas músicas. Isso qualquer pessoa faz exteriormente. Religiosamente você faz um monte de coisa, porque é tudo exterior. Mas ser vivificado, receber a nova vida é interior. É Jesus por dentro, é Jesus entrando no meu espírito e me regenerando e me tornando uma nova criatura. Então, a partir de então, essa regeneração agora me transforma de dentro para fora. E é lento, parece que as coisas não estão mudando, as coisas não estão acontecendo na nossa vida, mas é como o crescimento de um bebê. Nicolas era um bebezinho, cresceu e está crescendo. Assim é a nossa experiência com o Senhor. Primeiro, Jesus morreu e eu morri com Ele. Não é isso que é regeneração? Olha que coisa interessante. Versículo de número 6. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou. Isso aqui é o cristianismo bíblico. O que é o cristianismo bíblico? O que é ser cristão, irmãos? É morrer com Jesus. Eu fui sepultado lá naquele túmulo que na semana passada eu falei, aquele túmulo virgem que José de Arimateia deu a Jesus para sepultá-lo. Nós fomos colocados naquele túmulo. Mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. E será que nós também não experimentamos essa ressurreição gloriosa? Nós também ressuscitamos, irmãos. Nós saímos da morte. Nós fomos vivificados em Jesus. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Jesus. Por isso que, como Lázaro, nós lá em João 11, nós não ficamos mais na morte. Quantas situações de morte vêm para nos afligir? Situação com filho, situação com neto, situação de desemprego, situação de enfermidade. Mas por que isso é pequeno diante dessa palavra aqui do versículo 6 de Efésios 2? Isso é pequeno, porque nós ressuscitamos com Jesus. Saiba disso, irmãos. Você precisa saber disso. Você quer sair dos seus problemas, suas dificuldades, suas amarras, o que te prende, você quer ser liberto de toda situação que te acorrenta e que te acomete e que te puxa para baixo, que te puxa para o Hades. Só tem uma coisa que venceu a morte: a ressurreição. É a vida de ressurreição de Cristo que está em mim, que me livra dos meus problemas. O aspecto objetivo aconteceu por nós.
Jesus morreu em nosso lugar, Jesus foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, Jesus ressuscitou. Isso tudo é muito objetivo para mim. É a pessoa e a obra de Cristo, o que Cristo fez para me salvar. Mas isso não tem efeito algum se eu não experimento essa mesma morte. Eu entro na morte. Eu morro com Jesus, eu morro para o mundo, eu morro para o pecado, eu morro para as adversidades, eu morro para os problemas. Só que às vezes nós não conseguimos ver isso. Nós ficamos na superfície, achando que a cruz de fora é suficiente para a vida cristã. Não, irmãos. Jesus nos convida a contemplar o caminho da cruz interior. É a cruz que Jesus falou. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? É a cruz que ele morreu. É o túmulo que ele entrou. Mas muito mais do que isso, é a ressurreição que libertou de tudo. A morte não podia mais retê-lo, acometê-lo, deixá-lo preso. Assume a sua posição como cristão. Cristão não é mendigo que fica ali, Senhor. Não, nós somos vitoriosos pela vida de ressurreição de Cristo. Nós ressuscitamos com Ele. Isso ainda é uma parte. Isso, biblicamente, irmãos, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, é chamado de união com Cristo. Os fatos das doutrinas bíblicas, dos ensinamentos que tanto eu venho falando aqui, eles só são reais se nós experimentarmos unidos a Jesus. E vamos continuar para terminar. Paulo continua dizendo assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, aleluia, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quero te perguntar, onde você está nessa noite? Você está nessa casa? Sentado aqui? Não. Sabe onde você está? Nos lugares celestiais. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Que se você morreu, você ressuscitou, você tem que o quê? Que subir, porque ele subiu, não é isso? Atos 1, os discípulos estavam olhando e Jesus foi subindo. E as nuvens o encobriu. Isso é chamado de ascensão. Como foi com Cristo, na sua morte nós morremos. No seu sepultamento nós fomos sepultados. Na sua ressurreição nós ressuscitamos. Na sua ascensão gloriosa nós ascendemos. Nós subimos. Quer vencer seus problemas? Ora de cima para baixo. Ora do céu para a terra. Ora entronizado. Irmão, nós temos que perder essa postura de crentes fracos. Somos fracos, somos frágeis, somos mortais, somos pecadores redimidos. Nossa fé às vezes fraqueja, mas eu quero te mostrar a luz desses dois versículos de Efésios 2, versículo 5 e versículo 6. Você morreu com Jesus. Você foi sepultado com Jesus. Você ressuscitou com Jesus. Mas muito mais que isso, você subiu com Cristo. Então, se você ascendeu com Cristo, o que você está fazendo preso nos seus problemas aqui na terra? Nas suas dificuldades, nos seus problemas? Você tem que assumir sua posição em Jesus, o seu lugar de destaque, de proeminência. Nós não buscamos isso, foi Ele que nos fez ser isso, filhos de Deus. Somos filhos de Deus, sim. E essa é a posição
daqueles que são filhos de Deus, unidos a Jesus, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão, na sua subida gloriosa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A situação que o mundo se encontra, que as famílias se encontram, que os casais se encontram, que a igreja se encontra, nós precisamos voltar a ouvir essas pregações. Sabe por quê? Isso diminui Satanás. Isso coloca Satanás debaixo dos pés da igreja. Isso coloca os demônios no lugar que eles sempre deveriam estar. E também mostra qual é a nossa verdadeira posição em Jesus e unido a Cristo. Então eu te desafio, a partir de hoje, a contemplar a cruz vazia, mas também a se unir a essa cruz. O Cristo que morreu, você morreu. O Cristo que ressuscitou, você ressuscitou. O Cristo que subiu gloriosamente, você subiu com Ele. Ele levou a igreja, irmãos. A igreja não é essa mulher pedinte que você vê por aí, fraquinha. Não, irmãos. A igreja é gloriosa, é sem ruga, é sem mácula, é sem mancha, sem coisa semelhante, porque Jesus fez a igreja sair da terra e colocou a igreja entronizada. Glória a Deus. Aleluia. Nós não esperamos morrer para ir para o céu. Nós já estamos nos céus com o Senhor. Aleluia. Nós já habitamos com o Senhor. Nós já estamos no Senhor, em Cristo. Isso é o Evangelho. Por isso que nós oramos aqui, do jeito que oramos. Porque nós não estávamos aqui, nós estávamos no céu, do céu orando para a terra. Isso que faz a diferença. É isso que faz a igreja ser igreja. O cristão ser cristão. Esses 2 versículos, tomem como sua meditação até o nosso próximo estudo. Que o Evangelho é pleno. Ele é cheio de plenitude. Ele mostra a nossa condição, como nós saímos dessa condição através da obra de Cristo na cruz e como essa obra me faz um cristão vitorioso. Você quer ser vitorioso? Quer ter vitória? Tá aí o caminho da vitória. O caminho da vitória é para baixo, não é para cima. Primeiro é a cruz e o túmulo, você desce. Depois ressuscita com Cristo aqui, longe das amarras. Por isso que quando Lázaro saiu do túmulo, Jesus falou: desatai-o. Tira essas faixas, o que o enrola. Um ressuscitado não está enrolado. Você quer sair das amarras, deixar, se desenrola. Um ressurreto em Jesus está desenrolado como Lázaro. Ele ressuscitou. Tira essas faixas, essas coisas que te acometem. E outra coisa, ele subiu com Cristo. Esse é o Evangelho pleno. Assuma essa posição. Claro, é difícil. Você está vivendo aqui, os problemas estão diante de você, as dificuldades. Você está ali vendo. Mas existe algo muito profundo no seu interior que você precisa olhar para o interior, parar de olhar para fora. A fé é isso aí. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Parem de andar por vista. Pare de olhar para a situação. Pare de olhar para a dificuldade. Olha para dentro. Olha para Ele. Ele que morreu e você morreu. Ele que foi sepultado e você foi sepultado.
Ele que ressuscitou e você ressuscitou com Ele. Ele que ascendeu e você ascendeu com Ele. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê nisso que eu estou pregando aqui hoje, você não é cristão. Você não é cristã. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Que fé? Que nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, ascendemos, nós subimos aos céus com Cristo, irmãos. Essa é a nossa fé. Nossa fé não é simplesmente que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo. Não, irmãos. A nossa fé é essa verdade que nós olhamos para dentro. Nós olhamos para dentro e descobrimos que existe uma verdade em nós. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade. Essa é a verdade. Pare de olhar e ouvir mentira de Satanás. Satanás fica mentindo. Olha, isso não vai dar certo. Olha, essas coisas não vão mudar. É mentira. João 8 diz que Satanás é o pai da mentira. Mas Jesus é o Senhor da verdade. Aleluia. Ele fala a verdade. Tudo que ele fala é verdade. Por isso que nos evangelhos ele dizia: em verdade vos digo. Tudo que havia nele era verdade. E o que eu estou pregando aqui, o evangelho pleno, é a verdade. Qual é a verdade nessa noite? Que Jesus ressuscitou. E que você ressuscitou. Nós ressuscitamos junto. E que Jesus subiu para os céus e nós subimos junto com Ele. Nós estamos nele. Essa é a verdade do evangelho pleno, irmãos. Não é pregado hoje nas igrejas. É um evangelho tão água com açúcar. É um negócio assim para enrolar os cristãos. Mas nós estamos aqui pregando a verdade. Porque Jesus falou: se o Filho, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Te louvamos nessa noite pela grandeza da tua obra na cruz, Senhor. Essa cruz que nos salvou dos nossos pecados, que nos libertou do mundo, do pecado, do eu, do ego, de Satanás, dos demônios. Mas muito mais essa cruz que tomamos para experimentarmos no nosso viver em família, na nossa casa, no trabalho, a cruz que nos uniu ao Senhor. A cruz de Cristo que é minha. A morte de Cristo na cruz que é a minha morte. Ele morreu e eu morri com Ele. Ele foi sepultado e eu fui sepultado com Ele. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Ele ascendeu aos céus e nós ascendemos sobre o céu dos céus com Ele. E por isso nada pode nos prender nessa terra. Nem os problemas na família, nem nossos filhos, nem nosso desânimo, nem nossa doença, nem nossa falta de dinheiro, nem o pecado, nada, Senhor. Porque nós estamos unidos a Cristo. Como Paulo diz, lá em Gálatas 2, versículo 19 e 20, estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela fé do Teu Filho, que agora é nossa fé. E é nessa fé que nós oramos, que cremos, que é a verdade. E assumimos tudo que está na Sua palavra em Efésios 2, 5 e 6, porque é a verdade. Não estamos lendo letras pretas em papel branco, estamos lendo a palavra inspirada de Deus. E cremos que é verdade. E cremos que é a Tua palavra. E é por isso que oramos, Senhor. Gratos por este tempo de
pregação do teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai.